Nesse domingo nós temos Campeonato Brasileiro, início da 9ª rodada, e Euro. 3 jogos da Euro. Então assim, marimba vai estar comendo, o bambu vai estar gemendo, como diria nosso saudoso Jotinha, e vai ser um dia para tomar bastante cuidado, obviamente, né? Na Euro nós temos às 10 horas da manhã a Polônia enfrentando a Holanda. Holanda forte candidata a ser uma seleção presente nas oitavas, né, nas quartas de final da competição, enfrentando uma Polônia que fez amistosos interessantes, pelo menos depois de uma eliminatória não tão boa, começou fazendo amistosos interessantes. Eslovênia pegando a Dinamarca também candidata a ser uma seleção que chega mais à frente, porém a mesma Dinamarca cotada como possível seleção surpresa na Copa do Mundo, que não apresentou nada, prometeu tudo, não entregou nada na Copa, foi horrorosa, né? Lembra que a Dinamarca caiu, se não me falha a memória, no grupo da Tunísia, Austrália e França. Tinha tudo para si a segunda colocada. Posso estar fazendo confusão no grupo, mas eu acho que é por aí. E a Dinamarca simplesmente foi uma grande decepção. E a Inglaterra estreia enfrentando a Sérvia, talvez uma seleção extremamente desregulada, desbalanceada, porque tem uma força ofensiva de fato muito boa, com excelentes jogadores, mas defensivamente é uma seleção muito frágil. Vai depender muito do comportamento da Sérvia. No Campeonato Brasileiro nós temos Atlético Paranaense e Flamengo, Corinthians e São Paulo, Vitória Internacional, Criciúma e Bahia, Cuiabá e Fortaleza, Grêmio e Botafogo e Vasco e Cruzeiro, né? Além dos jogos da Série B e outros jogos que a gente tem para comentar. Então vai ser um domingo bem recheado. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 16 de junho. Bom, eu vou seguir o planejamento por horário, eu podia dividir por competição, mas eu vou seguir por horário porque eu acho que é o mais coerente, né? Lembrando que na parte da tarde a gente vai ter uma quantidade de jogos muito grande. E a quantidade de jogos ao mesmo tempo dificulta muito, obviamente, o foco. Então, ou você vai focar demais no Campeonato Brasileiro e esquecer da Euro, ou você vai focar na Euro e esquecer do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, esse jogo às 16 horas da Inglaterra com a Sérvia é no mesmo horário de Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Corinthians, Internacional e Vitória, mesmo horário, né? Então já é um pouco mais difícil para conseguir lidar com essa marimba toda. Mas vamos tentar, né? Os jogos que a gente não conseguir dar atenção, simplesmente a gente ignora para também não colocar em risco o nosso capital. Começamos o nosso planejamento então aqui entre Polônia e Holanda. Lembrando, como eu falei, a Holanda ela vem, na minha opinião, como favorita para chegar longe na competição. É um grupo que a Holanda já conhece, entre aspas, né, em relação à França, porque na eliminatória ficou com a França. Porém, a Áustria nesse grupo dificulta bastante a vida da Holanda. É uma seleção que pode chegar longe, mas a Áustria pode ser aqui o calcanhar de Aquiles da seleção holandesa, porque muito provavelmente a França deve ter o primeiro lugar do grupo, a não ser que algo muito difícil aconteça, muito diferente, a não ser que a França decepcione, né? Mas talvez não. E aí a Áustria, que fez uma excelente eliminatória, passa a ser o fiel da balança. A Polônia, eu vinha trazendo a Polônia como uma seleção extremamente coadjuvante. Porém, nos amistosos, a Polônia resolveu dar o ar da graça, né? Venceu a Turquia, venceu a Ucrânia, 2 seleções que estão na Euro. E apesar de não ter feito uma eliminatória muito boa, a Polônia conseguiu mostrar pelo menos um pouco de força. Não sei se a Polônia vai poder contar com todos os seus jogadores, eu vi umas notícias de lesões, mas eu acredito que essa cotação da Holanda, ela é justa. Como eu sempre gosto de fazer, vamos dar uma olhada na dinâmica de estilo de jogo de cada uma das seleções, né? A gente teve aqui uma Polônia contra a República Tcheca, não tendo domínio do jogo, depois um amistoso contra a Letônia, obviamente com um grande domínio. Aí tivemos um jogo contra País de Gales, que foi o jogo que acabou decidindo para a Polônia vir para essa Euro. Olha só como a Polônia também fora de casa não teve uma grande iniciativa. Nos amistosos, a Polônia não jogou com tanta posse de bola, acelerou e marcou, contra a Ucrânia principalmente, e contra a Turquia também foi uma seleção sem tanta posse de bola. É o que a gente provavelmente vai encontrar por aqui. Do lado da Holanda, vamos pegar um amistoso mais forte, né? Por exemplo, a Holanda contra a França. A Holanda não deteve também a posse de bola mesmo dentro da sua casa. Agora uma seleção um pouco mais acessível como é a Irlanda. A Holanda não começou bem, apesar de ter marcado um gol de maneira reativa, e depois até dominou o jogo no segundo tempo.
A Holanda contra a Escócia, também um jogo dividido. A Escócia que estreou ontem tomando uma goleada da Alemanha, não foi um jogo de completo domínio da seleção holandesa. Mesmo contra a seleção de Canadá, não achei um grandíssimo domínio. Olha que o Canadá é muito frágil, né? Da seleção holandesa. Contra a Islândia tem um jogo mais reativo. Contra a Alemanha, o adversário mais forte, a Holanda também não teve assim tanta iniciativa. E contra a Grécia, aí sim, um pouco mais de iniciativa da Holanda. O que eu posso tirar de informação aqui é que provavelmente quem vai ditar o ritmo é a Polônia em relação a se comportar de maneira defensiva. E isso vai forçar com que a Holanda faça um jogo um pouco mais propositivo, né? Lembrando, acabei de gravar um resumo, né, do primeiro dia da Euro, estou tentando documentar esse meu trabalho na competição e tentei enfiar na minha cabeça, e eu deixo isso de mensagem para você, que o jogo da Alemanha contra a Escócia, que foi um jogo extremamente acessível de se trabalhar, não vai ser regra, né? Não vai ser algo que a gente vai encontrar todo santo dia. Então, sinceramente, não se deixe levar pela facilidade daquele jogo. Tá? A cotação da Holanda é de favoritismo, mas a Polônia já mostrou que de maneira reativa pode criar um pouco de problema para os adversários. Eu só não sei, e aí vejo aqui a possível escalação, e não tô vendo aqui na provável escalação o nome do Lewandowski. Acho que o Lewandowski está lesionado, tá? Tenho minhas dúvidas, mas acho que o Lewandowski está lesionado. Vou entrar aqui no perfil dele, ver se teve alguma informação. Uma lesão no último jogo contra a seleção da Turquia. Olha só, o Lewandowski foi substituído aqui aos 33 minutos por conta de uma lesão. Não fala qual que é a lesão dele, mas ele foi substituído e não vai enfrentar provavelmente, a não ser que algo muito diferente aconteça, a seleção da Holanda. Isso facilita muito para a seleção holandesa, lembrando, o Lewandowski é um dos principais atacantes do mundo, né? Não vamos menosprezar isso. Então isso facilita, isso pesa um pouco, né, na balança da Holanda. No trade eu venho para tentar buscar alguma coisa a favor da Holanda ou contra a Polônia, desde que de fato a Polônia se comporte de uma maneira um pouco mais reativa, né? Ou, obviamente, sendo mais defensiva. E aí essa reação, essa proposta de jogo não pode estar fluindo, assim como aconteceu contra a Escócia. A Escócia veio com um estilo de jogo definido de reação e não conseguiu ter nenhum tipo de fluidez nessa reação. Foi um jogo muito mais tranquilo para a Alemanha. Então, se isso se repetir, eu posso estar contra a Polônia ou a favor da Holanda nesse jogo sem problema nenhum. Em relação ao mercado de gols, de novo, como é estreia, eu só me atentaria ao mercado de gols caso a favorita tivesse com uma vantagem um pouco mais larga, como foi o caso da Alemanha, né? Vencendo por 2-3-0, aí você força a seleção adversária a sair para o jogo, mesmo a Escócia estando com um homem a menos, eles acabaram indo para cima, tá? Então, só nesse cenário que eu trabalharia aqui o mercado de gols. Eslovênia e Dinamarca. A Dinamarca, como eu comentei, foi uma das seleções mais decepcionantes na Copa do Mundo. Vou abrir as duas seleções aqui para a gente acompanhar. A Dinamarca ficou, se não me falha a memória, deixa eu colocar aqui na Copa do Mundo, ó, França, Austrália, Tunísia e Dinamarca, exatamente. Então, eu não estou assim com uma memória tão ruim. A Dinamarca, deixa eu voltar aqui para a Euro, a Dinamarca nos últimos jogos, ela jogou contra a Noruega, não foi um jogo totalmente propositivo. Contra a Suécia, nesse caso aqui um jogo já muito mais dominante. Ilhas Faroé eu vou desconsiderar. Contra a Suíça, jogo parelho, nada de superioridade da Dinamarca por aqui. Derrota para a Irlanda do Norte, uma Dinamarca com muita posse, e a Irlanda do Norte finalizando e ganhando o jogo de maneira reativa. Dinamarca e Eslovênia. Felizmente nós tivemos um confronto recente entre essas duas seleções. Foi na casa da Dinamarca e a Dinamarca venceu por 2-1. Naquele cenário, a Eslovênia era candidata ali, digamos, à liderança do grupo, né? Foi o penúltimo jogo e essa vitória facilitou um pouco para a Dinamarca ficar na liderança por conta provavelmente de saldo de gols ou confronto direto. Mas nesse jogo específico, a Dinamarca teve pleno domínio. Eu tenho um pouco de receio de traçar esse jogo como verdade absoluta, porque já foi no final da fase de grupos e perder ou empatar ou vencer a Dinamarca não faria tanta diferença assim para a seleção da Eslovênia, acho eu. Então eu tenho um pouco de dúvida.
Mas esse foi o cenário recente, esse jogo aconteceu aí há menos de 7 meses, esse foi um cenário recente dessas duas equipes, tá? Então a Dinamarca jogando contra seleções onde ela é favorita ali de 1,70, 1,80 para baixo, costuma ser um pouco mais propositiva. Em seleções onde ela está numa situação mais de jogo parelho, realmente não é uma seleção que propõe tanto jogo. A seleção da Eslovênia, que veio numa fase de grupos muito boa, né? Enfrentou o Cazaquistão, propôs o jogo, San Marino, obviamente. Contra a Finlândia, não teve uma proposição de jogo tão forte, foi um jogo parelho. Contra a Dinamarca em casa, é aqui que eu queria ver, ó. Mesmo jogando em casa, a Eslovênia não fez um jogo propositivo, foi um jogo reativo. Então, teremos muito provavelmente nesse jogo uma Dinamarca com mais posse de bola, dominando mais a bola no jogo. E aí a Eslovênia pode escolher fazer um jogo um pouco mais reativo, tá? Acho eu. Depois a Eslovênia enfrentou dentro de casa a Finlândia, de novo também não foi um jogo onde ela dominou de cabo a rabo, mesmo tendo vencido por 3-0. A vitória contra a Irlanda do Norte ainda assim foi um jogo onde ela não dominou completamente o jogo, então era essa a resposta que eu precisava. Muito provavelmente nós teremos aqui uma Dinamarca dominante, né? Talvez, se pudesse ser um pouco mais agressiva para nós traders, para você apostador, seria muito interessante, né? Para que a gente tivesse uma percepção melhor dessa Dinamarca, porque eu trago um pouco de preconceito do que ela demonstrou na Copa do Mundo. E vamos ser sinceros, o grupo da Dinamarca, que ela ficou na primeira colocação, tinha Finlândia, Cazaquistão, San Marino, Irlanda do Norte e Eslovênia. Ah, mas foi o primeiro do grupo. Não era um grupo assim tão forte, né? Então, eu tomaria um pouco de cuidado com essa Dinamarca. Primeiro porque a Eslovênia não chegou na Euro à toa. Ela não fez uma eliminatória tão ruim, pelo contrário, né? Foi quase cabeça de chave, foi quase líder do grupo. Agora, eu também tenho minha curiosidade de saber qual que é a competência da Eslovênia se for para fazer um jogo somente reativo, né? Contra a Dinamarca 2 vezes, sofreu. Marcou 1, sofreu 1, e aí no segundo jogo marcou 1, sofreu 2. Essa é a minha dúvida. Qual que vai ser a competência da Eslovênia nesse jogo defensivo, provavelmente reativo? E se a Dinamarca vai de fato conseguir dominar a partida. Então eu venho para esse jogo para tentar buscar alguma coisa contra a Eslovênia, mas acho que a Dinamarca não vai me passar tanta confiança, a não ser que em campo ela esteja muito, muito bem. Eu vou deixar aqui uma possível favorito, pode se complicar para a Dinamarca, aqui no Radar Esportivo, tá? Não que eu seja um fã da Eslovênia, mas eu não consigo ver a Dinamarca sendo, assim, uma estupenda seleção só por ter ficado na liderança de um grupo mais acessível. É uma seleção forte, é sim, tem um elenco muito forte. Nesse último jogo que fez, deixa eu ver, contra a Bulgária, não, contra a Noruega, deixa eu ver se estava todo mundo ali, ó. Rasmus Højlund, atacante do United, o Damsgaard, Olsen, é uma seleção muito mais forte tecnicamente, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Então eu vou levantar aqui esse alerta para você com o favorito pode se complicar. No jogo da Holanda, eu vou colocar uma possibilidade para trabalhar correção de preço, porque eu quero trabalhar provavelmente contra a Polônia. E aí falamos sobre Sérvia e Inglaterra. Para mim, tecnicamente falando, não tem muita comparação. Aonde a Sérvia consegue tentar chegar próximo é na parte ofensiva com os nossos queridos ITs, né? A Sérvia tem jogadores espalhados por todo quanto é lado do mundo e são jogadores de muita qualidade. Vamos puxar aqui a capivara da Sérvia. Dusan Vlahovic da Juventus, Aleksandar Mitrovic, atacante com muitos gols, era do Fulham, agora joga no Al Hilal. Luka Jovic do Milan, era jogador do Frankfurt, muito bom jogador. Quem mais que a gente tem de conhecido aqui, ó? Filip Kostic da Juventus, também era do Frankfurt. Milinkovic Savic, era da Lazio, tá no Al Hilal. Do Santadic, era do Ajax, tá no Fenerbahçe. E da parte ofensiva era isso. Pavlovic do Salzburg, Nikola Milinkovic da Fiorentina. Quem mais? O irmão do Milinkovic Savic, o Vanja, goleiro, que joga no Torino, e o Petrovic, goleiro do Chelsea, não sei quem vai ser o titular aqui no gol. Mas é uma seleção que, apesar de muito forte ofensivamente, defensivamente, vocês vão me ver sempre criticando, já me viram antes, criticando a seleção da Sérvia, que é uma seleção que tem dificuldade defensiva. Então, alguns jogadores ofensivos da Sérvia realmente conseguem igualar um pouco alguns jogadores da Inglaterra, não são todos, mas defensivamente falando, a Inglaterra, na minha opinião, é um pouco mais coerente. Ah, mas a Inglaterra veio de derrota para Islândia no amistoso. Tudo bem, mas eu acredito que a Sérvia aqui não deva partir para cima com tudo, porque sabe que a Inglaterra provavelmente vai punir na parte ofensiva, né? Então, sinceramente, me parece um jogo onde a Inglaterra
tende a ter mais o domínio do jogo e a Sérvia tende a jogar de maneira reativa. Nos últimos jogos da Sérvia, olha só, contra uma grande seleção como a Áustria fez 2 gols e aí a Sérvia teve um pouco mais de domínio de jogo. Contra a Suécia, a Sérvia jogou de maneira completamente reativa, então não vamos nos surpreender se a Inglaterra tiver um bom domínio de posse de bola e a Sérvia conseguir marcar no contra-ataque, porque a ligação do Sam Tadic para Milinkovic, Savic no meio campo, tentando encontrar o Mitrovic no ataque, ou até mesmo o próprio Dusan Tadic fazendo jogada para o Mitrovic, ou até mesmo o Dusan Vlahovic da Juventus puxando como ponta para deixar o Mitrovic infiltrar na área. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então não duvido que a Inglaterra possa tomar gol aqui da Sérvia, muito por conta desse bom jogo reativo, né? Mas a gente teve, por exemplo, a Sérvia tomando 4 gols da Rússia, a Sérvia vencendo o Chipre por apenas 1-0, então tem os seus problemas defensivos sim, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a seleção da Inglaterra pegar os últimos jogos da equipe do Southgate. Primeiro, aquele confronto contra o Brasil, a Inglaterra teve mais domínio, sofreu no contra-ataque. Contra a Bélgica, a Inglaterra teve mais domínio, sofreu no contra-ataque. Contra a Bósnia, a Inglaterra não teve dificuldade para poder vencer, a Bósnia praticamente não finalizou no gol. Então, contra uma seleção mais acessível, conseguiu segurar. Contra Brasil e Bélgica, que são seleções mais fortes, tomou gol de contra-ataque. Contra a Islândia, que é muito boa de contra-ataque, tomou gol de contra-ataque. Então, mais ou menos é uma cartilha por aqui. Onde é que a Sérvia pode encontrar gol na Inglaterra? Muito provavelmente na bola aérea ou em jogadas de contra-ataque, tá? E a Sérvia é muito boa na bola aérea, tá bom? Então esse jogo ele tem já um caminho, que seria uma Inglaterra dominando o jogo, né? Pressionada. E a Inglaterra sempre entra pressionada porque não vence há muito tempo, foi a vice-campeã na última edição, né? Perdeu nos penais para a Itália, então sempre entra pressionada, provavelmente tende até a bola. Os torcedores ingleses vão invadir aqui a Alemanha, muito provavelmente o mercado, quando joga a seleção inglesa, times ingleses na Liga dos Campeões, é sempre assim. O mercado vai segurar muito a cotação da Inglaterra, vai ter muito dinheiro nesse jogo, né? Os apostadores da Inglaterra são bem fortes, né? No trade. Então, fiquem de olho nisso. A cotação da Inglaterra, talvez mesmo não tão bem assim, vai segurar bastante. Cuidado para trabalhar contra a Inglaterra, não criar tanta expectativa. E, obviamente, toma muito cuidado com a construção de jogada ofensiva da Sérvia. Já começa a observar, tira o olho da bola, como eu gosto de falar para vocês, começa a observar como que a Sérvia está construindo o seu jogo de reação, né? Quem são os principais jogadores, se o Mitrovic está entrando para finalizar o tempo todo, se o Vlahovic está conseguindo finalizar, se a Sérvia consegue bola aérea com frequência, porque isso é muito importante, né? A Sérvia é uma seleção muito forte de bola aérea, o Mitrovic marca muito gol de cabeça, o Vlahovic também é um dos jogadores que mais marcou de cabeça na Juventus nessa temporada, e é por ali que a Inglaterra pode se complicar, contra-ataque e bola aérea, tá? Eu acho que é isso. Em relação ao mercado de gols, como eu imagino que a Inglaterra deva marcar o seu gol, mas não duvido que a Sérvia também possa marcar de contra-ataque, eu não duvido de fato que seja um jogo para pelo menos 2 gols por aqui. Não acho que a Sérvia vai conseguir fazer um bom jogo defensivo ao ponto de não tomar nenhum gol, né? E se provavelmente a Inglaterra sair na frente, a Sérvia não deve ficar tão recuada, né? Não é um grupo tão difícil com Dinamarca e Eslovênia, mas também não é um grupo tão fácil para o nível da Sérvia. Então acredito que se a Sérvia tiver com 1 gol de desvantagem, ela já vai começar a sair um pouquinho mais da casinha e pode ser um cenário interessante ficar de olho no cenário de 2,5 gols aqui, tá? De novo, eu não duvido de um ambas marcam. Não vou botar dinheiro. Então vai botar dinheiro? Não, eu não vou botar dinheiro. Mas eu não duvido, tá? Não duvido porque a seleção da Sérvia é uma seleção traiçoeira de contra-ataque. Assim como é uma seleção frágil defensivamente, tá bom? Mas pra mim, a Inglaterra, se não fizer muita cagada, deve vencer esse jogo. Vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer um panorama, né, dessa rodada, mas eu queria comentar uma coisa. O Campeonato Brasileiro já é, por si só, dificílimo de se analisar, principalmente no pré-live. Agora, uma rodada como essa parece que foi escolhida a dedo, porque você não consegue encontrar nenhum time super favorito. Você não tem nenhum caminho a seguir. Você tem jogos parelhos para tudo quanto é lado. Todos os jogos. Então você tem aqui alguma expectativa de superioridade, porque o time talvez está num bom momento, mas são todos jogos parelhos, com cotações próximas. Então muito cuidado na hora de criar uma expectativa para não se surpreender, né? Você pode utilizar o PDF de apoio no dia de hoje, nós temos aqui o jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo, né? Aí a gente pode dar um destaque aqui para esse jogo também, principalmente pelo fato do Flamengo ser o líder do campeonato, o Atlético Paranaense ser um dos melhores mandantes da competição, não ter perdido nenhuma vez. É um jogo que você
você tem que tomar cuidado porque o Flamengo, ele recentemente começou a igualar. Ele venceu o Atlético Paranaense na final da Libertadores, venceu 2 vezes o Atlético Paranaense lá em Curitiba na Copa do Brasil por 1-0 e 2-0, vem vencendo o Atlético Paranaense também no Brasileirão em casa, mas quando você fala e filtra Campeonato Brasileiro, Flamengo jogando lá em Curitiba, na maioria das vezes o Flamengo toma cacete. Na maioria das vezes. Foram, não sei, nem vou contar a quantidade de confrontos aqui desde 2008. O Flamengo só venceu um. Foi com o Jorge Jesus em 2019. Foi um jogo que ele venceu por 2-0. 2-0. Só foi essa vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense em Brasileirão lá em Curitiba. Então, toma um pouco de cuidado porque o Atlético Paranaense é muito forte. O que me causa curiosidade aqui é o comportamento do CAP e o comportamento do Flamengo. Por quê? O Flamengo joga geralmente de maneira reativa fora de casa e o CAP geralmente joga de maneira propositiva em casa. Porém, a maioria dos últimos gols sofridos pelo Atlético Paranaense, se não me engano, Criciúma, Ameliano e Danúbio foram 2, foram de contra-ataque. Então, se o Flamengo quiser um jogo reativo, ele pode punir o Atlético Paranaense, mas chamar o Atlético Paranaense muito para cima é, obviamente, um problema, tá? Para mim é um jogo para gols. Não duvido de um over 1,5, de um ambas marcam por aqui. E no trade, para mim, jogo 100% para leitura de jogo. Não trabalharia nada pré-live, tá? Não no mercado de resultado. Corinthians e São Paulo. É um derby, né? É um clássico, a gente já conhece. Para mim é muito difícil criar alguma expectativa para esse jogo. O Corinthians talvez externamente, né, fora do campo esteja vivendo uma crise muito grande, saída do Cássio, possível venda do goleiro da equipe que substituiu o Cássio, saída do patrocinador Master, o presidente dando entrevista, polêmica, enfim. O bastidor do Corinthians está muito forte e o São Paulo não tem nada a ver com isso, é um pouquinho mais favorito. Porém, se não me falha a memória, aí é outra questão de tabu também, né? Deixa eu ver se já rolou vitória do São Paulo na Arena, porque tinha isso também, né? Tinha isso do São Paulo nunca ter conseguido vencer, e ainda tem pelo visto, ó. Desde a estreia, não sei quando é que foi a estreia da Arena aqui, deve ter sido em 2013, provavelmente deve ter sido ali em 2013, 2014, porque foi para a Copa do Mundo de 2014. Então eu vou pegar desde 2014. Desde 2014... O São Paulo nunca conseguiu vencer na Arena, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5 vitórias do Corinthians e vários outros empates, mas o São Paulo nunca conseguiu vencer. O último jogo, o São Paulo chegou a sair na frente, mas o Roger Guedes marcou 1-1 no meio de 2023. Então, é um tabu, né? Por isso que é um jogo tão parelho. Dá pra gente pensar ainda no cenário under por aqui, os últimos jogos entre eles 1-1, 1-0, 1-0, 0-0, 1-1 e 1-1. Não duvido que seja de novo um jogo under. E o São Paulo tenta vencer esse tabu aí contra a equipe do Corinthians na casa do Corinthians. Vitória Internacional, também um jogo parelho, né? Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Vitória dentro de casa, vamos utilizar o PDF de apoio para ajudar a gente, que é muito mais fácil. Vamos lá, ó. Vitória vem de 4 jogos sem conseguir vencer em casa, né? Os 4 primeiros jogos não conseguiu vencer nenhuma vez. O Internacional já venceu 2 vezes e empatou 1, mas é um jogo parelho, na minha opinião, né? O último jogo do Vitória foi um empate 1-1 contra o Juventude, já pelo menos pontuou, né? Pontuou contra o Cuiabá e contra o Juventude, 2 vezes fora de casa. E o Inter empatou com o São Paulo e venceu a equipe do Cuiabá. O Inter na minha opinião, um pouquinho mais favorito para esse jogo aqui. Criciúma e Bahia. O Criciúma vem de um cacete sofrido em casa para a equipe do Cuiabá e depois saiu na frente até do Atlético Paranaense, mas tomou também quase uma goleada ali do CAP. Né? Então não é uma fase tão boa também da equipe do Criciúma. Né? Vamos pegar esse jogo aqui, ó. Criciúma perdeu 2, empatou 1, derrotas em casa, se eu não me engano, Criciúma perdeu para o Palmeiras dentro de casa. Primeiro jogo em casa foi contra o Juventude, depois perdeu para a equipe do Palmeiras por 2-1 e perdeu para a equipe do Cuiabá por 5-2. Então já tem um saldo de gols bem fraco aqui a equipe do Criciúma. O Bahia vem de vitória para cima do Fortaleza e o último jogo fora de casa foi um empate contra o Galo 1-1. Na minha opinião, o Bahia já merecia uma cotação um pouquinho mais baixa, né? Por mais que o Criciúma tenha um clima hostil ali, e realmente tem, a torcida do Criciúma é muito difícil de se enfrentar, o Bahia ele vem de bons resultados, tá? Não duvido que o Bahia possa tentar pelo menos um empate ali fora de casa. O Cuiabá perdeu para a equipe do Internacional em casa, mas venceu a equipe do Criciúma fora por goleada. O último jogo do Cuiabá foi uma derrota agora fora de casa contra o Cruzeiro. Então vem de um empate, uma vitória e uma derrota. Também é um jogo bastante parelho. O time do Fortaleza já vem de derrota para o Bahia, mas vinha de vitória contra o Atlético Paranaense, né? Então, para mim, também é um jogo bastante parelho. Grêmio e Botafogo. O Grêmio vem de derrota para o Flamengo, jogando no Maracanã por 2-1.
perdia por 2-0 até os últimos minutos, o Edenilson fez o gol no finalzinho, e o Botafogo vem tentando retomar a liderança do Flamengo, né? O Botafogo que no último jogo venceu o clássico contra o Fluminense e também tinha vencido fora de casa o Corinthians, na Arena Corinthians. São Paulo não consegue vencer, mas o Botafogo foi lá e conseguiu vencer. E o Botafogo já vem com uma invencibilidade muito boa, né? São 7 jogos sem perder e nos 3 últimos jogos não sofreu nenhum gol e teve menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos que disputou. Então o Botafogo traz talvez um cenário fora de casa, um jogo um pouco mais under, mas o Grêmio vem pressionado, né? Se a gente pegar a classificação do campeonato, o Grêmio já está aqui na 13ª colocação e teve o dobro de derrotas em relação à vitória. Também um jogo, na minha opinião, bastante parelho. Das últimas vezes que eles se enfrentaram em Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Botafogo naquele jogo que foi disputado, se eu não me engano, em São Januário, e aquele jogo foi praticamente o fiel da balança, né, para o Botafogo perder o título. Suárez acabou marcando, se eu não me engano, 3 gols. O Suárez nem era pra jogar aquele jogo. Olha que loucura, né? Eu sempre brinco com os meus amigos que são botafoguenses. Eu falo, poxa, se não tivesse tido aquele show do Rebelde, da RBD, no Newton Santos, o Botafogo teria jogado no Newton Santos, que é com um estádio de gramado sintético. E dizem que tinha uma cláusula lá no contrato do Luizito que ele não poderia jogar em campo de gramado sintético. Ele não jogaria. Mas como o jogo foi em São Januário, Suárez entrou e 3 gols ele marcou. E o Botafogo que vencia aquele jogo, chegou a fazer 3-1 naquele jogo. Mesmo placar do Palmeiras, naquele jogo do Palmeiras no Newton Santos. E o Grêmio virou com o Luiz Soares aos 50, 53 e 69 minutos. Absurdo, né? Botafogo deu muito mole naquele campeonato, é verdade. E aí, para concluir, Vasco e Cruzeiro. O Vasco vem de derrota para o Palmeiras, né? Mais uma derrota, porém não foi acachapante como foi contra o time do Flamengo, foi um 2-0, tinha tomado de 6-1 do Flamengo, vem muito pressionado. Outro time que está também com um ambiente externo muito conturbado é o Vasco, né? Questão da SAF, entrega de cargos e tudo mais. E o novo treinador do Vasco já começou balançando, né? Não sei nem se vai resistir muito tempo, se já caiu enquanto eu gravo esse vídeo. Mas, enfim, não teve nem tempo de trabalhar direito. Já começou tomando uma goleada do Flamengo, derrota para o Palmeiras. Resultado do contra o Palmeiras fora de casa foi normal. A gente sabe que o Palmeiras hoje é um time muito mais forte que o Vasco, tecnicamente falando. E o Cruzeiro vem de vitória contra o Cuiabá. O Cruzeiro vem numa vertente melhor, né? 7º colocado, 4 vitórias e 2 derrotas. Enfrenta o Vasco que perdeu 6 vezes em 8 jogos. O Cruzeiro tem um jogo a menos do que o Vasco. E em caso de vitória, o Cruzeiro pode ali já entrar na zona de classificação para Libertadores. Também é um jogo extremamente parelho. Eu estou evitando fazer uma análise pré tão minuciosa porque não tem de onde tirar informação. Foram equipes que jogaram pouco, tem muita equipe desfalcada e é uma rodada extremamente perigosa. Se você puder trabalhar ao vivo nesses jogos ou nos jogos que você escolheu para trabalhar, faça isso. Eu, Theo, gostaria muito, se não tivesse a Euro, quais são os jogos que eu trabalharia? Atlético Paranaense e Flamengo, Corinthians e São Paulo, Grêmio e Botafogo e Vasco e Cruzeiro. Esses seriam os jogos que eu iria trabalhar, por ter um pouco mais de conhecimento das equipes, tá? Porém, no meio da Euro fica difícil para mim, né? Então eu vou ter que abdicar dos jogos das 4 e provavelmente vou estar num cansaço danado às 6h30. Então talvez Grêmio e Botafogo, talvez Vasco e Cruzeiro, no máximo, para mim, tá? Fazendo um planejamento de horários aqui. Talvez eu não consiga fazer nada no Campeonato Brasileiro porque 3 jogos da Euro já vão ser estafantes o suficiente para mim e puxa muito a questão emocional, a questão aqui de atenção no jogo. Então muito provavelmente eu vou ter que abdicar do Campeonato Brasileiro, mas se eu for fazer alguma coisa vão ser nos jogos das 18h30 e não nos jogos das 16 horas, senão eu vou ter que dividir um pouco da minha atenção, tá bom? Nas opções de jogos complementares, 6 horas da manhã, o Ulsan Hyundai, que é um dos líderes aqui da Coreia do Sul, Levadia Tallinn na Estônia, para quem gosta. Também tem Kashima Antlers e Gambosaka aqui no campeonato japonês, são os líderes, né? Aí tem Série B, Botafogo e Vila Nova. Tem os playoffs da Espanha, segunda divisão, o Oviedo contra o Espanhol. Brusque e Ceará, de novo Série B. Equador e Honduras, para você que quer ver um pouquinho mais os times que vão disputar a Copa América. Goiás e Curitiba. Goiás muito bem, tá? Goiás vem muito bem na competição, enfrenta o Curitiba, que está aqui na 9ª colocação. Se não me engano, Goiás, isso mesmo, 4 vitórias em 4 jogos, 12 gols marcados e nenhum gol sofrido. Muito, muito bem o Goiás dentro de casa. O Curitiba fora de casa ainda não conseguiu vencer. O Sport enfrenta o Mirassol. Sport em casa também, uma campanha aqui de 3 vitórias e 1 derrota. O Mirassol fora de casa não tem a mesma qualidade dentro de casa, né? Dentro de casa é o melhor mandante da competição com 5 vitórias e 5 jogos, porém fora de casa ainda não conseguiu vencer. E mais tarde tem Panamá e
Paraguai. Mais uma oportunidade para ver aqui times da Copa América em campo para você tomar uma nota sobre esses jogos. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu dei um pouco mais de foco na Euro realmente, porque foi uma rodada do Campeonato Brasileiro muito mais parelha, não tem de onde tirar tanta informação. São jogos para a gente trabalhar de fato ao vivo para não se complicar, tá bom? Vejo vocês amanhã, boa Euro, bom Brasileiro e a gente se vê no próximo planejamento.